Fala galera, Candy, Bete aqui. Bom galera, no vídeo de hoje para este domingão, dia 6 de fevereiro, teremos excelentes opções e um dia de bastante opções mesmo. Mas antes de partir para o primeiro palpite, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação e claro, compartilhe ao máximo que você puder. E vamos iniciar na Alemanha Bundesliga. O jogo do Dortmund versus Leverkusen com início às 11h30. O Dortmund em casa vem de 3 vitórias consecutivas. O Leverkusen vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E nos últimos dois confrontos, o Borussia Dortmund levou a melhor. Vamos acreditar no duelo para gols, já que o Dortmund precisa vencer para permanecer com o sonho do título. Está aí atualmente atrás do Bayern 6 pontos, mas o Bayern, se vencer o RB Leipzig, pode ter ampliado a vantagem. Então, para essa partida, vamos acreditar no jogo de over 2,5 e a probabilidade 3-1 casa. Espanha La Liga, Valência versus Real Sociedad, com início às 10 da manhã. O Valência em casa vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E Sociedad 2 vitórias e 1 empate com o visitante. Último confronto 0-0, perdeu recentemente para o Betis em casa, 4-0. Vamos ficar nesse jogo de over 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Barcelona versus Atlético de Madrid, com início às 12h15. O Barça vem de 3 empates e 1 vitória e o Madrid 2 derrotas e 1 vitória. Último confronto, o Madrid venceu 2-0. Vamos ficar aí nesse caso com empate, probabilidade 1-1 jogo. Betis versus Villarreal, com início às 14h30. O Betis vem de 4 vitórias consecutivas, inclusive 4 goleadas consecutivas. Venceu o Alavés de 4-0, venceu o Espanhol de 4-1 e venceu o Sociedad 4-0. O Villarreal vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto 2-0 Villarreal. Vamos ficar nesse jogo de casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Real Madrid versus Granada, início às 17 horas. O Real vem em casa com a sequência de 2 empates e 3 vitórias, mas no geral vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos dois confrontos do Granada são 2 derrotas. O último confronto o Real venceu. Vamos ficar no jogo de over 2,5 e a probabilidade 3-0 casa. França Liga 1. O jogo do Nice versus Clermont com início às 11 da manhã. O Nice vem de 4 vitórias e 1 empate. Está empolgado depois de ter eliminado o PSG nos pênaltis. E a equipe do Clermont vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Os últimos dois confrontos deu Nice. Vamos acreditar na vitória do Nice. Probabilidade 2-1 casa. Lille versus PSG. O início às 16h45. Está aqui a lista dos não selecionado, que não joga, são Neymar, Sérgio Ramos, entre outros jogadores, não irá entrar em campo. O Lille em casa vem de 2 empates e 3 vitórias. PSG vem de 3 empates e 2 vitórias como visitante. Último confronto, PSG venceu de 2-1 e vamos acreditar num jogo bastante equilibrado. Vamos acreditar aí um casa com empate a um intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Copa da Inglaterra, o jogo do Nottingham versus Leicester, com início às 13 horas. O Nottingham vem de 4 vitórias e 1 derrota e o Leicester 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, mas como visitante, hein? Vem de 2 empates e 3 derrotas. Último confronto 2-2. Vamos acreditar nessa partida um jogo de over 1,5, probabilidade 2-1 casa. Podemos considerar a zebrinha assim. Em Itália, Série A, o jogo da Juve versus Verona, com início aí às 16h45. A Juve em casa vem de 4 vitórias e 1 empate. E o Verona 3 vitórias e 2 derrotas como visitante. O último confronto 2-1 Juve. Vamos acreditar na vitória da Juve. Probabilidade 2-1 casa. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Flamengo versus Fluminense, com início às 16 horas. O Fla vem de 2 vitórias e 1 empate. E o Flu 3 vitórias e 2 derrotas. O último confronto o Flu venceu 3-1. Vamos acreditar nessa partida que o Flamengo não perde essa partida. Casa com empate anula. Probabilidade 2-1 casa. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz versus Ibis.
Início às 16 horas. O Santa vem de 2 vitórias consecutivas, apesar de ter levado gol nas duas últimas partidas. E o Ibis vem de 1 vitória e 1 derrota. Vamos acreditar no jogo de over 2,5. Probabilidade 2-2 jogo. Grécia Superliga, PAOK versus Panathinaikos. O início às 14h30. O PAOK vem de 3 vitórias e 2 empates. O Panathinaikos 2 derrotas consecutivas. O último confronto deu PAOK. Vamos acreditar no casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Suíça Superliga, Basel versus Sion. O início às 10h15. A equipe do Basel vem de 5 vitórias consecutivas. E o Sion 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos 2 confrontos deu Basel. Vamos acreditar na vitória do Basel. Probabilidade 3-1 casa. Galen versus Young Boys. Com início às 12h30. A equipe do Galen vem de 4 vitórias consecutivas e o Young Boys 5 vitórias consecutivas. O último confronto o Galen venceu. Vamos acreditar no jogo de over 2,5. Probabilidade 3-2 fora. Bom, meus canguru, essas são as dicas. Fica agora com nossos bilhetes prontos. Até a próxima. Fui!